acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui com vocês, Fabrício Galvão, e vocês estão em mais uma live aqui no Instagram. Exatamente. Hoje aí na nossa terça-feira a gente vai ter um ilustre, né, convidado aqui, né, participando da nossa live, Vinícius Alberti, né, da Valvoline. A gente vai falar com respeito a transmissões automáticas, né, especificadamente ali, né, a gente vai voltar ao nosso assunto dentro da questão, né, Dextron, né, a norma da GM, Dextron 6, mas a gente vai abordar, né, um tema bem relevante aqui para todos, né. Quero dar uma boa noite a todo mundo que está entrando aqui na live. Galera, muito obrigado por estar presente aqui. Deixando um recadinho de antemão para vocês que de repente não participaram das lives anteriores, né, a gente sempre deixa lá nos stories, né, tá? 24 horas antes de iniciar a live, né, a gente coloca lá a opção de você participar da nossa live, deixando as suas perguntas. Eu já agradeço, né, antecipadamente a todos aqueles que deixaram as suas perguntas. O Vinícius já está aqui, vou convidá-lo ele aqui. Só um momento, tá, galera? Deixa eu só encontrar ele aqui, Vinícius Alberti. E é muito importante ter esse bate-papo, né, com o pessoal direto da empresa, com técnicos e engenheiros. Isso traz muito conhecimento para todos nós, tá? Aí tá o Vinícius. Vinícius, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabrício, tudo bem? Tudo jóia? Maravilha, estamos aí. Vinícius, ó, aqui seu áudio tá beleza, né? A sua imagem beleza? também tá ok? Daí tá tudo beleza? Tudo beleza, tranquilo. Tranquilo. Então, por gentileza, Vinícius, né, diga aqui para nós que, né, para o nosso público que está aqui presente, quero agradecer a todos, uma boa noite a todos. Né, quem é Vinícius Alberti? Né, de onde vem Vinícius Alberti? Por gentileza, se apresente. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade aí do convite do Fabrício. A gente teve a oportunidade de se conhecer no ano passado, se não me engano, no Congresso do Mecânico. Exatamente. Eu estou 10 anos na parte comercial de lubrificantes, tá? Vim de uma outra marca também europeia, fazendo trabalho na região sul do Brasil, já com Valvoline entre distribuidor e agora na indústria, vou completar acho que uns 6 anos já de Valvoline. E a gente já, alguns anos atrás, identificou a necessidade de estar se aprofundando, principalmente na parte dos câmbios automáticos, que a gente já via 5, 6 anos atrás, que seria uma tendência que a gente está vivendo na prática hoje, né? Então, sempre buscando estudos e melhor entendimento desse segmento. Com certeza. A Valvoline dispensa apresentações, né? Quem não conhece Valvoline? A Valvoline a gente já... Exatamente. Há muitos anos já presente no mercado, participação mundial, né? No Brasil, hoje, a gente Uzi Química é detentora da marca, que a gente faz o trabalho de distribuição e produção no Brasil inteiro. Maravilha. Vinícius, vamos aí, né, dar andamento aos nossos serviços, né? Aos nossos trabalhos. Vamos focar aqui no nosso objetivo de hoje, da nossa live. A gente veio falar com respeito a fluidos de transmissão automática, né? O nosso enredo ali é voltado para a norma Dextron 6, né? Nem tudo é só Dextron 6. O que eu te pergunto, já de início aqui, com respeito à questão do lubrificante da transmissão automática, quais são os pontos mais críticos que esse fluido sofre dentro da transmissão? O pessoal entender um pouquinho quais são os pontos importantes que o fluido tem que trabalhar e que ele sofre bastante lá dentro da transmissão. Certo. Fabrício, assim, acho que o principal item é a parte de aquecimento, né? A gente tem hoje os conversores de torque, que é a primeira parte do fluxo do fluido, onde, dependendo do regime, pode chegar a temperaturas altíssimas. Então, a parte de suportar temperatura, ponto de fulgor, ele tem que ser adequado com a especificação da transmissão. O próximo ponto, decorrer da linha de fluido dentro da transmissão, é a parte de arrefecimento, trocador de calor, que hoje a gente vê muito problema relacionado a trocadores de calor, a parte de falta de arrefecimento nos câmbios automáticos, né? E superaquecimento vai gerar perda de propriedade e ele vai deixar de fazer o resto, todas as funções que ele tem que fazer, entre detergente, dispersante, manter índice de viscosidade, fazer troca de calor. Então, assim, primordial é a parte de superaquecimento, a parte de conversor de torque, e um sistema de arrefecimento a gente vê que é causa frequente de problemas, né? Fora isso, a gente tem a parte de... Pois não? Até eu cheguei, assim, há um tempo atrás, foi fato,
talvez você deve ter sabido também, problemas em alguns veículos da Mitsubishi, se não me engano, acho que foi o Lancer, né? Teve que o pessoal adaptar um trocador de calor ali, né? Um radiador, né? Para poder Exato. melhorar a troca térmica. E mais recentemente, acho que a questão do Renegade também, né? Exato. A gente tem alguns casos de o Lancer inicialmente, né? Trocador de calor não era visto realmente como um item essencial, tá? E o Renegade a gente tem alguns relatos de problema devido a um trocador de calor pequeno, não compatível com o aquecimento daquele sistema, né? O que acontece? Quando a gente não consegue trocar calor, a gente vai ter a degradação natural das peças internas do câmbio, parte de composite e assim por diante, né? A gente começa a gerar excesso de decomposição, cisalhamento, tudo por déficit de lubrificação. E aí a transmissão vai embora, né? Vai embora e a questão do período de troca, né? Hoje o pessoal está muito mais ciente referente a prazos de troca. Ainda acho que teria que ser por hora, por ourímetro, mas é difícil das pessoas entenderem. Ah, mas o meu carro tem 30 mil quilômetros, mas ele faz um uso severo, uso urbano severo, ou às vezes um uso off-road severo, e ele não entende que aquele sistema está se sobrecarregando, independente da quilometragem, né? Isso é verdade, né? A questão o monitoramento ali deveria ser, como você falou, né? Questão de horas e não a quilometragem ou tempo. Isso traria muito mais benefício para a transmissão. Dentro dos lubrificantes que tem, né, no mercado, até das montadoras e as diversas transmissões, você encontra ali diversas normas para atender cada projeto, né? O que você pode falar para nós? O que diferencia? Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Aquele monte de letra que tem. Você pega, por exemplo, o produto de vocês, né? Valvoline, o Max Life, né? Até FTX Merc. Ele tem um produto ali. A gente chama de Coringa, né? É uma Coringa. É um produto que tem inúmeras normas, atende, né? Diversas normas do mercado, mas que o pessoal entenda, né? Que, por exemplo, às vezes cada um tem a sua norma. O que pode diferenciar entre essas normas, para a pessoa entender que nem sempre, né, o que é bom para um não é bom para o outro, né? Assim, um dos fatores primordiais dentro desse atendimento de norma são os índices de viscosidade, principalmente viscosidade cinética 100 graus. Isso vai fazer uma diferença nas novas tecnologias, isso, como já é falado para motor, a questão de downsize, diminuir viscosidade para ganhar desempenho, isso é um dos fatores primordiais para determinar a aplicação de um lubrificante para outro. A gente vê até equipamentos parecidos ou semelhantes, ou mesmo câmbio, com algumas adaptações montados em montadoras diferentes, solicitando lubrificantes diferentes. Isso vai muito também da base que é utilizada. Trocador de calor faz diferença nisso também, o quanto o lubrificante é refrigerado, isso vai influenciar na base dele, tá? A gente fala aí de lubrificantes mais antigos, minerais, muitas vezes a gente vê ainda e vê o mercado aplicando erroneamente, tá? Então, assim, projetos vai questão de temperatura, tá? E as normas o que são? A GM adotou o Dextro, tá? Que vem numa evolução. Outras marcas, a gente tem o Mercon, e aí depois tem aquela sopa de letrinhas todas de diversas outras montadoras. O que acontece? Não é problema fazer a substituição desde que a gente esteja aumentando a norma, entendeu? Partindo para normas com especificações mais avançadas. Então, cada sopa de letrinha, ela vai atender uma especificação. Então, assim, são testes que são feitos junto à montadora com determinado produto, ele atendeu, ele vai ganhar aquela especificação. A gente fala do Max Life, né, que é um Coringa, realmente é um produto que atende boa parte das normas que existem para câmbios automáticos convencionais, é importante lembrar isso. E ele vem superando e cada vez se inovando. Hoje já temos especificações que a gente ainda não tem nele, que é ULV, né, que é Ultra Low Viscosity. Então, a norma foi desenvolvida para atender, mas existem tecnologias semelhantes ou superiores
que determinados produtos vão atender e outros vão travar em determinado tipo de engenharia de câmbio, né? Uhum. Não, até você tocou aí num ponto importante, né, no início da sua explanação, essa questão de você ter ali uma mesma transmissão compartilhada com várias montadoras, né? Muita gente, até mesmo alguns profissionais, às vezes reparadores, não conseguem, parece que, entender que pode ser a mesma transmissão, porém, se ela está sendo aplicada ou até mesmo, digamos assim, o pessoal pode fazer uma configuração voltada para o projeto dela ali, né? Alterando algumas partes de regulagem, alguma coisa nesse sentido. Isso vai interferir na vida útil desse lubrificante, né? O powertrain que ele está usando ali em conjunto, né? Com essa transmissão, isso vai influenciar também, não influencia, Vinícius? Não, com certeza. Essa adaptação, ela vem não só dessa adaptação, mas a gente tem que entender um conceito básico antes. O peso, a motorização, a mesma transmissão pode ser utilizada em veículos diferentes. E isso pode causar um desgaste maior ou menor do lubrificante. Por isso que a tendência hoje sempre para os sintéticos, né? A gente não vê mais transmissões atuais pedindo lubrificantes minerais. Então, toda essa questão de projeto é o que vai mudando a nomenclatura, que vai evoluindo a norma, que vai trazendo para a gente mais tecnologia, melhorando cargas de aditivação, detergente, dispersante, aditivos de fricção, para realmente fazer o papel e desempenhar um papel onde a vida útil seja preservada daquele equipamento, né? Com certeza. E você comentou aí também com respeito à questão da norma Dextron, né? Eu confundindo aqui com Dexos. Não confundam Dextron com Dexos, viu, pessoal? Dextron. Normal, é usual o pessoal confundir. A pronúncia é muito semelhante. Você falou da norma Dextron 6, e é claro que ela é uma norma, né, bem atual, né, recente no nosso mercado, que a GM atualizou, ela vem aí, né, numa evolução, onde que ela substitui as anteriores, mas o que torna ela, né, aquela norma tão especial que os profissionais, reparadores, você pode estar com o manual na mão, mostra para o cliente, e o cliente fala assim, o mecânico mandou eu comprar o Dextron 6. O que torna essa norma tão especial, né, no seu ponto de vista? O que acontece, Fabrício? Fazer uma brincadeirinha do que acontece comigo no dia a dia. Eu tenho um ou dois ou até três tipos de clientes. Eu tenho aquele cliente que ele vem buscar informação com a gente para fazer a aplicação correta, porque ele precisa, ele está com dúvida e ele quer fazer a coisa certa. Eu tenho aquele cliente que sabe que está fazendo a coisa errada, mas às vezes quer o aval da gente para dizer que pode seguir em frente. Ainda bem, esses casos estão quase inexistentes comigo. E a gente tem aquele cliente que ele já tem uma experiência muito grande no ramo de câmbio automático, que ele estuda a ficha técnica. E isso tudo se baseia na questão de índice de viscosidade, certo? Se a gente for pegar um Max Life nosso e um Dextron 6, uma das características, que é o índice de viscosidade, eles são bem parecidos. Obviamente, o Dextron 6 não foi testado em outros pacotes. Exemplo, uma 8 velocidades da Volkswagen ou outras aplicações. Mas o pessoal utiliza. Normalmente, especificações mais robustas, elas também vêm com valor agregado maior, que muitas vezes a gente não encontra, ou a gente não encontra no Dextron 6. O Dextron 6, no caso Valvoline, é um produto original GM, com OEM, com registro na GM Internacional. Porém, ele não vai atender uma norma Volkswagen, ele não vai atender uma norma Ford. Então, a gente não está com respaldo de ficha técnica do fabricante, né? Eles fazem um estudo pelo comportamento do lubrificante em temperatura, parte de viscosidade, índice de viscosidade cinética a 40 graus, 100 graus e assim por diante. Mas ele não está amparado pela norma, né? Uhum. Não, isso é importante. Fora, não sendo um veículo GM, né? Pode falar. Lembrando também, né? A GM usa já desde 2005 o Dextron 6 como produto original, pelos seus modificadores de fricção. Então, assim,
aquele pessoal, vamos botar o Dextron 3 no lugar, o veículo é mais antigo, porque hoje um veículo 2005 já pode ser considerado um veículo de certa idade. E essa tecnologia já vem de um tempo, desde 2005, que o Dextron 6 é considerado original, né? E é claro, ele, como você disse, né, você fazendo um upgrade nesse sentido, que a norma possibilita, você utilizar um lubrificante com características superiores, né, que vai trazer muito mais benefício, é claro que ele tem um custo a mais para isso, né? Muita gente, até o pessoal fez um comentário aqui, às vezes Exatamente. você mostra um e mostra o outro custo do produto, é um pouco mais elevado, é fato, né, Vinícius? Você tem ali custos de produção, aditivação, testes no qual esse produto é submetido, tudo isso vai influenciar o valor final do produto lá no balcão. Não, é exatamente isso, Fabrício. Até fui indagado em algumas vezes, tá? Mas vamos falar do exemplo do Max Life. Pô, mas o Max Life é original de qual montadora? O Max Life é um multiveículo, certo? Eu não conheço nenhuma montadora hoje que colocou como original um multiveículo. Porém, na nossa bancada de testes nos Estados Unidos, que existe um laboratório de testes de motores e veículos e equipamentos, todas as especificações que estão em fichas técnicas foram, de fato, testadas em loco. Assim como o da GM também é testado em loco e aprovado pela GM. Então, existe uma grande diferença entre tu ter um produto onde tu testou e vivenciou o trabalho dele na prática dentro de determinada montadora ou determinado equipamento, e outro produto que simplesmente atende características técnicas. Então, a gente não tem o respaldo de teste, por exemplo, de um Dextron 6, por exemplo, num veículo da Volkswagen. Assim, ao contrário, o nosso Max Life tem esses testes, foi reconhecido, né, em testes de bancada, tanto que é indicado na ficha técnica do produto. Então, essa é a grande diferença. Porque quando a gente fala de transmissões automáticas, eu julgo que a gente tem que estar com respaldo. Sempre incentivar o aplicador, isso não só para transmissões automáticas, a gente vê isso também na parte de lubrificantes para motores, buscar aplicar o normativo, o que realmente o fabricante pediu, a norma que o fabricante pediu, né? É verdade, isso é importante. Você tem que vender garantia para o seu cliente, né? Não basta, às vezes, aplicar um produto de forma, né, sorrateira ali, às vezes olhando o preço, ou às vezes a margem, né? Porque às vezes a pessoa olha muito a margem, né, tá ganhando bastante, e deixa de aplicar um produto correto no veículo do cliente, e aí muitas vezes perde a garantia, dá um problema, e aí se esse cara voltar, né, ali, né, junto com o cara da capa preta, eu costumo brincar com o pessoal, não tem, né, advogado que vai te livrar dessa, né? Você acaba sendo, né, tendo que arcar com o ônus, né? Você aplicou um produto fora do especificado no veículo do cliente. Uma dica para os aplicadores, pessoal que assiste o canal, a gente estava conversando, fazendo um bate-papo sobre isso e a gente se aprofundou um pouco mais no assunto. Obviamente, se a gente aplicar um produto sem especificação, não tem mesmo como a gente se eximir de uma questão jurídica. Mas o principal problema que acontece juridicamente falando é o entendimento de que o consumidor, no caso o cliente, não foi avisado, não foi deixado claro para ele as possibilidades e os problemas que poderiam ocorrer. Porque a gente tem o lado do aplicador, que às vezes quer colocar um produto para ter um ganho maior, ter um lucro maior, mas também tem o lado do cliente, porque a cultura no Brasil ainda não é 100% no sentido da parte preventiva. Então as pessoas já chegam com seus veículos com quilometragem excedida, com câmbios que já estão danificados, e muitas vezes a falta de comunicação do reparador com aquele cliente, de fazer uma análise do estado do veículo do cliente e informar em determinados casos. Pegar carro acima de 100 mil quilômetros, uma pequena amostra de óleo já pode te mostrar que não é viável uma troca parcial, ou que a chance, ou parcial, ou até mesmo total, a chance dela não dar certo é muito grande. E a gente não. E o cara não tem aquele tato de informar ou até mesmo documentar aquilo para o cliente. E muitas causas jurídicas acabam sendo ganhas, não porque o aplicador colocou o produto errado no carro do cliente,
e sim porque ele não foi claro o suficiente, não realizou os testes o suficiente para fazer aquela manutenção, né? Às vezes o Então profissional é bem acaba sendo um pouco importante isso. afoito, né? O profissional acaba sendo um pouco afoito no sentido de querer fazer o melhor para o cliente, para o carro do cliente, mas ele pula algumas etapas necessárias que é justamente resguardar, né, ali, né, a sua posição, né, a posição da empresa, para que ela não arque com ônus, né? Que muitas vezes acontece e o cliente poucas vezes entende, né? Ele chega com o carro andando, ele faz a troca do fluido e aí, né, fez a troca, o carro nem engatou a ré para sair da rampa ou da valeta, pronto. Aí, meu amigo, É aquela história, não, eu vou vender o veículo, vamos botar o produto mais em conta, e normalmente isso não acontece na prática, né? Eles sempre vão responsabilizar o aplicador. Então, assim, isso é uma dica que a gente passa sempre dentro. Todo o trabalho de campo já é desenvolvido e hoje a gente passa para os nossos colaboradores, distribuidores. Façam uma análise mais criteriosa, a gente consegue identificar por... a gente comentou isso antes, como está o sistema de arrefecimento daquele veículo. Um problema de sistema de arrefecimento, tu pode ter feito a substituição do fluido uma semana antes. Se chegou a rodar, por favor. O que acontece? Pode terminar o raciocínio, mas eu queria que você falasse já para nós o que acontece quando um líquido de arrefecimento entra em contato com os discos da transmissão automática. O pessoal saber. Então, assim, ó, a parte de arrefecimento, não uso só água, não uso aditivo, aqueles aditivos de R$2, R$3, que eu não sei como é que eles conseguem ser fabricados, aquilo está extremamente influenciado a vida longa e o desempenho da tua transmissão. Teve um problema de arrefecimento, vazou, perdi o fluido, eu andei um pouco com o veículo. A primeira atitude do proprietário é verificar se não queimou a junta do cabeçote, se está tudo bem, e esquece do câmbio. Tu pode ter substituído o fluido uma semana antes. Ele vai realmente se deteriorar. Eu já vivi isso na prática. Tu puxa a vareta, depois um fluido que ainda estava vermelhinho, como a gente diz, já estava completamente preto, que não é de acordo com uma semana de uso, né, da transmissão. Os trocadores de calores, eles têm uma característica que, por excesso de sujeira e tudo mais, e degradação da transmissão, que é normal, eles acabam entupindo no trocador de calor. E aquilo, às vezes, pode fazer com que ele se corroa e haja uma contaminação de água dentro do fluido. Alguém já ouviram a expressão do iogurte? Ele basicamente decompõe, ele deteriora todos os discos de composite, que são responsáveis pela aplicação dos pacotes, né? Basicamente é uma reforma completa da transmissão quando acontece esse tipo de problema. Vira uma groselha com leite. Exatamente. Você comentou aí essa questão de fazer a troca, né? A gente nem vai entrar aqui no mérito, né? Troca ou não troca, isso já é fato, tem que ser trocado, o fluido de transmissão automática, isso já está mais do que dito aí no mercado. Um exemplo prático que eu queria ver com você aí, Vinícius, por exemplo, a pessoa tem um veículo um pouco mais antigo, onde que ele recomenda um fluido Dextron 3, que inevitavelmente é um fluido mineral. E aí ele pode repor ou, de repente, trocar, fazer uma troca parcial com o Dextron 6, que já é um produto de tecnologia sintética? Essa questão seria a miscibilidade, né? A gente está falando aqui com respeito à miscibilidade das bases. A pessoa pode fazer com tranquilidade. Muitas vezes o dono do veículo fica com esse receio ou não, então isso é bom para o profissional saber. O que acontece? Os fluidos, eles são miscíveis, e sempre que a gente está melhorando tecnologia, a gente vai estar gerando um ganho, certo? O que acontece muitas vezes que pode ocasionar problemas? Não é a questão de tu trocar ou misturar fluidos de categorias superiores. Muitas vezes, quando a gente parte para bases sintéticas ou produtos mais robustos em termos de pacote de aditivo, principalmente a parte de detergente, dispersante, a gente acaba tendo uma eficiência tanto de limpeza quanto de parte de fricção muito maior do que ele tinha com o fluido antigo. E se aquele sistema, se aquela transmissão já tem um desgaste excessivo, ela vai apresentar problema.
O problema foi o lubrificante? Não, não foi o lubrificante. O câmbio já tinha um desgaste excessivo. A gente costuma brincar, lubrificante não salva quem está morto, né? Ele faz o trabalho dele, mas ele não ressuscita ninguém. Então, o problema é de a gente colocar pacotes de aditivos superiores, tecnologias superiores, aonde está se utilizando um lubrificante mineral, os índices de viscosidade são até parecidos. Em termos de viscosidade cinética 100 graus a 40 graus, um Dexron 6 e um 3, não existe muita diferença. O problema realmente é na aditivação e nas bases, né? Então ele vai ter um trabalho, vamos dizer assim, muito mais consistente dentro da transmissão. Então aquilo pode gerar folgas e tudo mais. Mas, exemplo, pegamos transmissões, ou uma transmissão reformada, ou uma transmissão que vem fazendo suas trocas dentro do prazo, não existe problema algum, tá? Não vai ter problema no teu veículo se tu migrar um Dexron 3 para um 6. Tu só vai ter qualquer tipo de dano caso tu já tenha uma transmissão com problemas pré-existentes, né? Tudo é o conversado, né? Você conversou bem antes com o cliente e qualquer eventualidade que aconteça, né? O óleo novo não vai te causar nenhum problema, a menos que o câmbio já esteja com problema, como você disse. Nas transmissões automáticas, eu digo que o primeiro diagnóstico é o psicólogo com o proprietário do veículo. O resto do trabalho, não que seja fácil, é muito específico, é bem técnico, mas a gente entender quem é o cliente que está ali solicitando aquele reparo para a gente. Uhum. Maravilha. Até teve alguns comentários aqui, às vezes não dá para a gente ler todos os comentários, tá, pessoal? Por isso que eu peço para que todo mundo participe lá nos stories, tá? Deixando as suas perguntas, porque lá a gente pega as perguntas, relaciona aqui, junta tudo que é parecido e vai passando aqui para os nossos convidados especiais. O que dá para a gente ver aqui no momento, a gente pega e já puxa o gancho. Nesse caso aqui, Vinícius, comentário aqui com respeito queria que você falasse para nós, né, seu posicionamento, até representando a Valvoline, a questão numa manutenção de uma troca de óleo, né, do fluido da transmissão automática. O flushing, usar o sistema de flushing com produtos para limpeza, usar aditivos complementares, né, e também a questão, né, tá tudo num gancho só, trocas parciais, né, mais de uma, por exemplo, 2 ou 3 trocas parciais, quando não é possível fazer uma troca com a máquina, que é uma troca das melhores, da maior recomendação, a melhor recomendação, na verdade, a troca 2 ou 3 trocas parciais resolve, é um bom negócio para uma manutenção da transmissão automática? Assim, ó, a questão do flushing é sempre interessante, porque a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar tirando o excesso de decomposição, de composite, a questão de 90%, 100% das transmissões tem um imãzinho lá no cárter que vai segurar ali malha de ferro, né? Questão da manutenção também, que a gente não está nesse tema, mas é importante, filtro. Sempre que possível, porque muita gente não troca o filtro, porque ele é um filtro interno, muitas vezes tem que desmanchar toda a transmissão. Então, nesses casos, a troca preventiva num período mais curto é interessante. Flush é importante. Eu digo que dá para fazer o flushing com o próprio produto, tá? Fazendo uma analogia ao Max Life, até puxando a sardinha um pouco para o lado da Valvoline sempre, né? O Max Life, o nome dele é Max Life por uma formulação específica, que é um pacote de aditivos, um registro da Valvoline, onde ele vem tratar partes críticas de borracha, selos, juntas e parte de vedantes, tá? E ele também tem uma carga de parte de detergente dispersante um pouco maior. Então, esse é um pacote que existe também para óleo de motor, existe também para fluido de arrefecimento, né? Então, ele já é um fluido com uma carga de aditivação maior. Então, o próprio fluido pode fazer o flush. Questão da máquina. A máquina te proporciona vários recursos, existem inúmeras marcas e modelos de máquinas, mas elas te proporcionam alguns recursos adicionais, como a parte da filtragem do óleo, depois que ele foi feita a substituição, que também serve como uma espécie de flush, tá? A máquina consegue identificar a parte de pressão de óleo,
a gente, no medir a pressão de óleo, já consegue identificar como está o funcionamento daquele câmbio, como está a vida útil daquele câmbio, certo? Ah, não tenho a possibilidade da máquina, Fabrício. Pô, o que vamos fazer? Realmente, a gente fazer mais trocas, a gente vai estar readitivando e tirando a maior parte do lubrificante antigo, certo? Alguns procedimentos são interessantes. No momento que a gente fez a substituição, acionar a alavanca ali, fazer ele passar por todas as posições, não para ele gerar somente velocidade, mas existe lá internamente um pino que é onde vai liberar o canal de fluxo de óleo para aquele, sei lá, para a primeira marcha, para a segunda marcha. Vai fazer com que o lubrificante também circule com eficiência dentro do conversor de torque, aliás, do corpo de válvula. Porque os dois pontos críticos é conversor de torque e corpo de válvula. É onde o fluido vai ficar acumulado e a gente não vai conseguir fazer a troca dele simplesmente por gravidade. Então, é válido. Isso tudo depende do estado do veículo, tá? Uma troca, duas, eu já vi clientes fazer até 3 trocas para tentar ter uma efetividade parecida com a máquina. Mas eu acredito que 100%, a gente não tem esse estudo, não tem esse dado, mas eu acredito que 100% a gente não consegue chegar numa troca parcial por gravidade. Certo. E você não chegou a comentar aqui com respeito ao uso de aditivos suplementares. Fez a troca, usou um Max Life e coloca um aditivo complementar. Assim, existem várias marcas, tem marcas chegando no Brasil, tá? Alguma marca eu já vi até relatos de estar solucionando alguns problemas. Sim, também. Tá? Não conheço a fundo, tá, o produto, tá? Mas sei que são produtos que vêm lá de fora, que tem já uma bagagem em um tempo. Eu acredito que eles possam realmente solucionar problemas. Mas, assim, solucionar o problema. Eu não vejo... Se a gente está com um câmbio que está em excelente estado, usando o lubrificante recomendado, com a norma recomendada, teoricamente, aquele fluido vai atender todas as necessidades da transmissão. Eu acredito, sim, na parte dos aditivos, na parte de correção de problemas. Tá? Eu vejo que isso, sim, pode ser bem, bem válido. Ele é mais, tipo assim, dá uma sobrevida ali, no caso de uma transmissão que, de repente, foi negligenciada a manutenção, que está com um problema pontual. Existem, a gente vê diversos casos até de veículos novos, né, Fabrício, que tem determinadas recomendações de lubrificante. Vamos dar um exemplo da Amarok. A Amarok lá que tem o G180, o 62A2, é uma norma do fabricante, é um câmbio ZF, que pega o ZF Lifeguard Fluid 8. A gente vê problemas, até em carros relativamente novos, dando algum tipo de problema. Ele está usando o lubrificante da norma, ele está dentro da quilometragem de troca, mas volta e meia. Eu acredito que esses aditivos, eles não vêm só corrigir, eles não vêm só adicionar o lubrificante. Eles podem corrigir alguns problemas, talvez, de peças de engenharia que venham a ser apresentados, né? Entendi. Até o pessoal estava perguntando aqui, a linha Max Life, não sei se eles estavam se direcionando ao Max Life ATF, né, que a gente está falando aqui, que é o nosso tema, né, de transmissão automática, ele é produzido nos Estados Unidos ou ele está sendo envasado aqui no Brasil? Não, toda a linha de ATF sintéticos da Valvoline, ela vem dos Estados Unidos e a gente faz o invase aqui, como diversas outras marcas importadas. Mas ele é um produto fabricado, testado nos Estados Unidos. O que a gente faz aqui, por questões de custo, né, fiscal também, é o invase no Brasil. Então a qualidade assim é garantida, né? O pessoal que às vezes o pessoal às vezes estranha, né? Porque às vezes muda a embalagem e tal, e aí o pessoal já pensa equivocadamente. Sim. Mas Valvoline, ninguém vai dar tiro no pé, né? Assim, eu falo isso por estudo de ficha técnica e eu falo isso por vivência na prática. São mais de 6 anos quase com Valvoline e eu nunca tive uma transmissão que alguém veio, o lubrificante deu problema. Eu nunca tive reclamação. Óbvio, o que a gente preserva e prima dentro da Valvoline, não só eu, mas todo mundo que participa da parte técnica, qual o seu veículo? Onde está a norma? Tem o manual? Indicar realmente o que consta nos nossos boletins técnicos.
Não só Dextron 6, não só o MaxLife, a gente tem hoje um ATF+4, que é também OEM da Mopar, tá? Que é um sistemista. Então, assim, a gente tem produtos originais, que nem o Dextron 6, que nem o ATF+4, e temos o nosso multiveículos. Então, a gente busca dentro dessas fichas técnicas a especificação do veículo do consumidor, né? Para realmente, não só tecnicamente tem base de viscosidade e tudo mais, mas está aqui, tem a norma. Maravilha. O que pode acontecer também, até uma pergunta que deixaram para nós lá nos stores, pessoal interpretar, né, o que acontece, na verdade, nessa situação. A pessoa vai lá, faz a troca, né, da transmissão, né, do fluido da transmissão automática, faz uma troca completa e o fluido, né, tende a ficar escuro, né? Na próxima troca que ele vai fazer, o fluido está escuro. E muitas vezes o cliente, né, reclama, né? Esse caso foi um exemplo, o cliente reclamou para ele porque que o óleo estava escuro, ele falou que o óleo não prestava porque ficou escuro. Eu costumo fazer a mesma analogia do lubrificante para motor, certo? O próprio componente disco de composite, ele, com o passar do tempo, ele vai se decompondo. Tem mais a questão de limalha de ferro, borra, verniz, que vai se acumulando dentro do sistema. É igual o óleo do motor. Se tu colocar um óleo do motor e ele está clarinho, tu tirar ele e ele continuar clarinho, significa que as duas principais características que um lubrificante tem que ter, que é detergente e dispersante, não estão ocorrendo de forma correta. Então a gente pega um câmbio com 50, 60, 80 mil quilômetros, dependendo da quilometragem. É normal que ele venha fazer a limpeza de borra, de verniz, para manter o funcionamento daquele sistema ok. Caso ele não venha fazer isso, ou o câmbio está em situação de praticamente novo, foi feita uma troca muito antecipada, ou o lubrificante não está fazendo o trabalho de detergência, que é de remover a sujeira, que é normal. Hoje a gente já comentou sobre isso, é fato que é necessário a troca, né? É um assunto mais do que falado, mas entendendo o princípio básico. Tem atrito, tem aquecimento, vai gerar desgaste, vai gerar borra e vai gerar verniz. Então, eu vejo com bons olhos que o lubrificante saia escuro, porque significa que realmente ele está fazendo o trabalho dele, principalmente na parte de limpeza, né? Com certeza. É bom o pessoal ficar sabendo, porque muitas vezes o pessoal não conhece essas informações, e aí a pessoa fica perdida, né? Porque às vezes uma pessoa que às vezes forma opinião vai lá e fala para ela o contrário, pronto. Aí ela começa a propagar, né, aquela informação incorreta, e aí depois que a mentira vira verdade. Assim, ó, tem alguns mitos do mundo do lubrificante, né? A parte de coloração. Hoje, coloração não vai indicar qualidade nem viscosidade de produto algum. O viscosímetro, né? Os caras fazem assim, digital. Os caras investem muito dinheiro em equipamentos e o cara acha que com os dedos vai resolver o problema, não vai resolver. Então, assim, tudo isso é formulação química que veio para manter realmente aquele sistema em condições de trabalho, em boas condições de trabalho, né? Uma pergunta até que eu queria te fazer com respeito à linha de lubrificantes da Valvoline, né, principalmente na parte automática, isso é notório. Por que ele tem aquele cheiro mais assim específico que você não encontra em outros lubrificantes de transmissão automática? Ele tem um cheiro peculiar. Algum mais produto marcante. Específico? Não, você pega o MaxLife mesmo. A fórmula do MaxLife, pelo pacote de aditivo, na parte de tratamento de selos e tudo mais, ela vem mais carregada nesse pacote de aditivo. Principalmente no MaxLife. Essa questão do odor, se a gente pegar o MaxLife não só para câmbio automático, a gente pegar ele para óleo motor, ele também tem um odor diferenciado. Exemplo, um 10W40. Se a gente pegar um 10W40 sem a fórmula MaxLife, ele vai ter um cheiro diferente, o cheiro do MaxLife vai ser mais acentuado, tá? Justamente pela questão do pacote de tratamento. Mas era uma curiosidade, porque às vezes o pessoal está fazendo a substituição, você sente aquele cheiro, né? Que ele é mais marcante ali, você sabe, o pessoal está trocando o óleo fluido da transmissão automática com Valvoline.
Não, isso é uma boa pergunta, porque o próximo passo eu vou descobrir com a Laila, que é o nosso departamento químico, quais são os componentes químicos que geram Que isso. geram esse cheiro marcante, né? Não, tranquilo. E até aproveitando essa questão, né, o pessoal muitas vezes fica na dúvida de qual fluido aplicar. Se você tiver a possibilidade de indicar, quais são as melhores fontes, né, do pessoal da manutenção de reparação buscar para fazer a aplicação do lubrificante correto, né? Porque senão cai naquele, né, a inércia de Dexron 6, Dexron 6, Dexron 6. Fabrício, esse tipo de informação, eu costumo criar uma receitinha, criei uma receitinha de bolo, que não foi eu que criei, isso já existia, mas assim, eu adotei ela no meu dia a dia e vem dando certo no entendimento. O que que é? Primeiramente, pessoal, já fiz alguns treinamentos, quantos sistemas de câmbios automáticos existem no mercado? O cara, 15. Não, na verdade, existem basicamente 3 sistemas. O quarto seria os automatizados, que não sai mais original em nenhuma montadora, né? Mas é a gente entender que tipo de equipamento está montado naquele veículo. A partir daí, a gente já consegue eliminar a chance de erro em 90%. Porque se a gente vai ter um dupla embreagem, a gente já sabe que não vai aplicar um ATF convencional. Se a gente tiver um CVT, a gente também não vai aplicar um ATF convencional. Descobrindo que tipo de câmbio está montado, a gente já elimina grande parte do problema. O próximo passo é buscar informação de manual. Tem a norma? Sabe qual é o carro? Não tem. Pô, vamos fazer pesquisa. Existem materiais de diversas escolas de transmissões automáticas que fornecem tabelas informando isso, mas eu acho que o primeiro passo é entender qual é o equipamento que está montado. A gente tem exemplos aí, Audi A4, alguns anos montados com CVT, outros anos montado com dupla embreagem, outros veículos que têm montado com ou CVT ou automático convencional. Eu brinco com o pessoal, gente, estou aqui com Audi azul. Pô, não vou conseguir te ajudar. Mas assim, existe uma forma. Com 4 rodas. Mas existe uma forma simples. Eu não tenho acesso ao manual, eu não consegui ler o código do câmbio, a plaquinha do câmbio embaixo, eu não sei. Entre um CVT e um câmbio escalonado, ou um convencional, a maneira mais simples de tu identificar se tu não tem acesso à informação no momento é andar com o veículo. Tu não vai sentir as trocas de marcha, a perda de energia na hora de trocas de marcha. Então, tu já vai conseguir saber, não, eu preciso aplicar um fluido CVT. Ok. É um Audi? Vamos buscar o código G da Audi lá, né? Que vai atender o teu veículo. Então, a gente primeiro é saber qual tecnologia e tirar o mito que tem 15, 10. Não, a gente tem hoje os dupla embreagem, no meu ponto de vista se dividem em 2, com embreagens banhadas no óleo e os embreagens secas, os CVTs, os automáticos convencionais e os automatizados lá, iMotion, Dualogic, EasyTronic, que não sai mais em linha de montagem de fabricante nenhum. Então esse é o primeiro caminho para a gente conseguir escolher o lubrificante que vai utilizar. Maravilha. Não sei se ficou claro. Não, ficou óbvio, né? A pessoa tem que identificar o equipamento no qual ele vai dar manutenção. Mas Exato. depois, se tiver alguma fonte de consulta tipo assim, a pessoa tem informação ali, né, do veículo e tudo mais, mas ele quer saber qual tipo de recomendação, de repente a Valvoline tem disponível no site, né, alguma tabela de aplicação, né, de consulta, aí você pode estar falando para o pessoal aí, deixa um endereço, o pessoal acessa. Fabrício, hoje a gente tem isso, tá? A gente tem disponível no nosso próprio site tabela de aplicação, mas não para transmissões automáticas. Por que não para transmissões automáticas? Eu já estudei muitos materiais de diversas escolas, diversos aplicativos, até mesmo materiais da concorrência, e são muito úteis, mas volta e meia a gente encontra uma falha. E às vezes não é uma falha do material, às vezes aquele veículo, mesmo uma troca no meio do ano, mudou o tipo do câmbio. A gente tem exemplo da Honda, que era CVT, passou a ser automático convencional, voltou a ser CVT, voltou a ser CVT,
Então, é muito complicado de fazer essa indicação. Hoje, o serviço que a gente presta nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, o próprio telefone da nossa sede, a gente pode depois estar passando para vocês, e a gente vai atrás de mais informações, porque a receita de bolo, eu tenho um outro conceito que a receita de bolo pronta, eu olhei aqui, está dizendo que é esse, eu vou lá e aplico. Isso também faz com que o aplicador se acomode. Muitas vezes ele também não vai atrás de saber a informação correta e entender que tipo de sistema está aplicado ali. Uhum, maravilha. Tem que unir as duas coisas e Exato. fazer a pessoa, né, trabalhar da forma correta. Partindo aqui para uma nova etapa aí, acredito eu, na linha de transmissões, a parte de ultra baixa viscosidade, né? O que você tem para falar para nós? A Valvoline já tem algum produto para o mercado nesse segmento? Né? Ela já está aí antenada com esse tipo de produto? Já temos o projeto, tá? Já está encaminhado, tá? Já tem os estudos nos Estados Unidos, tá? Então, assim, acho que isso é uma tendência, a gente já está vendo isso ser aplicado em Ford, Mercedes, e eu acredito que venha cada vez, seja mais presente no mercado das transmissões, né? A gente vai estar baixando uma viscosidade cinética hoje de um LV, que é 5.9, eu acredito que vai cair lá para casa de 4.5 ou até menos, tá? Eu não tenho esse dado técnico concreto. Então, hoje o nosso Max Life, que é um LV, até outra brincadeira interessante, o LV não é longa vida, né? É low viscosity, é baixa viscosidade em alta temperatura, e a tendência é cada vez baixar mais, tá? O projeto existe, não tem uma data para que isso vai estar disponível no Brasil ainda, mas existe sim, e a gente já tá de olho nesse segmento, que eu acredito que com o aumento das velocidades, câmbios cada vez mais robustos, não tem como fugir dessa questão de downsize de viscosidade, né? Não, isso é fato, né? A tendência é cada vez mais o pessoal tá buscando a economia de combustível, né? Porque ali a transmissão e o motor propicia, né, a economia de combustível e, consequentemente, aí, redução na emissão de poluentes. Então, o pessoal estava perguntando aqui com respeito a qual lubrificante da Valvoline que é aplicado na transmissão da Maroc, mas me parece que deixa eu só ver aqui, a Laila já respondeu ele aqui. A Laila é nossa química, ela já... A Maroc tem um câmbio ZF 8 velocidades, né? Uhum. Que é o que a gente comentou antes, ZF LifeGuard Fluid 8, e ele atende o código G06062A2, que está no nosso boletim técnico do Max Life. Essa parte de boletim técnico, pessoal, é muito simples, tá? O nosso site está aberto para fazer download de todo o nosso material técnico. Então, www.valvoline.com.br/produtos, a gente vai ter acesso a todas essas fichas técnicas, tá? Inclusive, agora, um trabalho da Laila também, a gente conseguiu traduzir todas as especificações que existiam no site americano, junto à ANP, e conseguiu colocar nos nossos boletins técnicos em português também. Então, exatamente as mesmas especificações técnicas dos nossos produtos que estão no site dos Estados Unidos, hoje também estão no site em português aqui no Brasil. Maravilha. Você comentou lá no início da live, quero aproveitar e puxar esse gancho aqui de novo, com respeito à temperatura, que o fluido sofre muito com a temperatura, e às vezes a gente vê muitos casos assim, acredito que talvez você também já tenha visto, do pessoal ter um superaquecimento e não dá bola para o fluido da transmissão, né? Ele olha tudo menos o fluido da transmissão. Você teria essa informação para passar para nós? Qual que é um limite máximo que o fluido pode, ou talvez o fluido de vocês, da Valvoline, que vocês têm essa informação, que ele suporta em trabalho normal? Falou, o fluido na transmissão automática, a temperatura de trabalho dele, ele vai resistir nesse pico aqui. Assim, ó, a viscosidade cinética a 100 graus, que é o teste realizado em laboratório, exemplo, tem alguns que vai dar 7.4, 5.9, algumas transmissões em a parte de conversor de torque, regime severo de trabalho, ele vai chegar até 140, podendo até passar disso num regime muito severo.
Eu tô com um boletim técnico aqui, deixa eu já buscar, eu não sei de cabeça, mas já vamos buscar isso daqui. Ó, aqui, ó, o nosso ATF mais 4, tá, por exemplo, vai a 196. Uhum. Max Life, 202. Tá? Esse seria Então, assim, uma no temperatura limite. limite aonde assim, o final do teste, vamos dizer assim, aonde ele foi colocado que é o ponto de fulgor do lubrificante, né? Uhum. Pessoal, é importante eles ter isso em mente. Até uma outra pergunta que eu queria te fazer aqui. A gente está chegando quase que nos minutos finais aí. A gente deve ter uns 10 minutos, tá, Vinícius? Só para a gente monitorar aqui. Queria te fazer uma outra pergunta. Tem uma pergunta voltada na parte de aplicação, já que a gente estava falando de questão de fluidos com menores viscosidades. Você pega, que eu queria saber se esse tipo de fluido de menor viscosidade pode gerar, né, um menor desempenho em transmissões em que se usa um fluido de maior viscosidade. Por exemplo, a gente pega uma transmissão Toyota que indica lá um WS, né, perdão, que indica um Type T4, né, que é a transmissão mais antiga, e você emprega um fluido, né, WS nessa transmissão. Isso pode gerar algum problema de desempenho ou não? Então, Fabrício, existem algumas controvérsias. Eu acredito que não, tá? Uhum. Mas quando eu digo que eu acredito que não, a gente está falando de uma transmissão em condições normais, sem desgastes prematuros, sem problemas pré-existentes. Por que que eu falo isso? Eu já pensei muito sobre isso, já estudei muita ficha técnica, não só dos nossos produtos, mas de outros produtos também, e a gente encontra multiveículos, inclusive no nosso MaxLife, eu tenho as duas especificações. Sim, sim. Então eu tenho toda a carga de aditivo para atender o T4, como eu tenho o WS. O que vai acontecer? Se a gente pegar uma transmissão já com folgas pré-existentes, com um desgaste pré-existente, pode ser que sim venha acontecer algum tipo de problema ou pequenas demonstrações de defeito, de trancos, ou algo nesse sentido, mas não ocasionada especificamente pelo fluido, e Sim, sim não. já pelo um desgaste excessivo da transmissão. Eu Por entendo. isso que a gente até... Pode falar. Desculpa. Por isso que assim, a gente até vê muitos aplicadores buscando viscosidades um pouco mais altas para câmbios com desgaste um pouco maior. O que isso não é uma solução de problema, né? É só Tapa buraco. é só maquiar o problema, né? Mas em câmbios com utilização normal, que não tem problema pré-existente, já vivi isso na prática também, já fiz indicações disso na prática e nunca tive retorno negativo a respeito disso. Não, pergunto até porque, assim, é óbvio que a gente sabe que o produto da Valvoline é um produto que foi testado e aprovado, isso é fato, você mesmo comentou, e certamente o nível de exigência que a própria Valvoline traz para o produto, né, atender o mercado, é altíssima. É a questão, às vezes, da pessoa interpretar de uma forma equivocada, né? Às vezes ele vai pegar um produto, às vezes de uma marca, que não tem aquela indicação de aplicação, vamos supor, né? Ele pega um WS e aplica onde vai um Type T4, mas ali, né? Sem ter aquela dupla recomendação, como no caso de vocês. Ó, não, a Valvoline testou, aprovou, né? Você tem confiança, você tem o aval da empresa que está ali, né? Colocando, óbvio, toda a qualidade no seu produto. Diferentemente é você pegar um produto que não tem isso e você vai lá e faz a aplicação e aí você está assumindo, né, toda a responsabilidade. Exato. Era Não, mais ou menos isso que eu estava procurando saber e, é claro, você explanou muito bem aí a questão dele trazer benefícios e tudo depende de como está o câmbio, né? assim, ó, eu acho que a gente já bateu nessa tecla, mas eu acho que isso é primordial. A gente que vende e comercializa produtos, a gente que faz indicações, que dá orientações para aplicadores, a gente tem que se basear em normativos, em especificações. Não dá para a gente hoje, não, é superior, vai. Não, não é assim. Às vezes a norma inferior também ela requer algum pacote de aditivo ou algum diferencial que pode ser que ele tenha superior, mas não tenha inferior. Então, assim, resguardado
em ficha técnica e manual, isso vai dar tranquilidade de que a gente está realmente fornecendo o produto correto para o seu cliente, né? Não, maravilha. Até eu fiz essa conotação, né, colocando o exemplo da Toyota, porque assim, diferentemente do exemplo da GM, né, que a GM ela vem ali numa evolução, né? É um produto. E já na Toyota ele não é uma evolução, né, dentro da própria Toyota, né? São normas distintas. Justamente era para elencar esse ponto aí, né, muito E importante. tem uma variação bem grande, né? A gente vê os asiáticos, Hyundai, Kia e Mitsubishi caminhando na linha dos SPs. A gente vê a Toyota, que também lá é asiática, mas porém não entra nessa linha, né? É uma japonesa, mas não entra na mesma linha que a Mitsubishi, por exemplo. A gente tem os códigos G da Volkswagen, que aí não tem como determinar um crescimento daquela numeração, porque nem todas seguem um padrão, né? Às vezes cada um vai voltado para um projeto, né? Então, o que a gente Exatamente. comentou no início, né? Aqui um papo reto com os reparadores, né? Não, não venda facilidade, né? Venda solução. Porque se você Exatamente. for Venda vender solução. facilidade para o cliente, né? Às vezes o cliente chega ali e tal, você vai agradar ele, vai querer atender, né? Para não deixar o cliente fugir e às vezes tem que ganhar um dinheiro, mas não é por aí. Você vai lá, indica um produto qualquer e aí depois você, né, tem aquela dor de cabeça. O cliente pode voltar e ter um problema muito grande aí, principalmente quando se fala em transmissão, né? Porque o que é o custo da transmissão comparado ao custo do lubrificante? Né? É muito barato a manutenção. A gente tem uma guerra cultural, né, Fabrício? Eu digo assim, o Brasil ele demora e até uma cultura do próprio consumidor final para adquirir produtos de qualidade. Eles estão sempre buscando a promoção e o mais barato. E eu acho que um dos pontos que o câmbio automático e as novas tecnologias de motores chegaram vai começar o fim disso, porque o barato vai acusar o problema na hora. Tecnologias anteriores ainda permitiam, anda mais um pouquinho. Hoje, com as novas tecnologias, se tu colocar a aplicação errada, tu vai ter o resultado negativo de imediato, né? Então, a gente trabalha para instruir o mercado a mostrar que o barato sai caro, né? É isso aí. Beleza. Bom, Vinícius, a gente está praticamente chegando quase aqui na etapa final. Não quero deixar chegar nos últimos minutos para isso, mas eu quero já de antemão te agradecer por você ter aceito o nosso convite, agradecer a Valvoline por estar presente aqui no nosso canal Olho no Óleo, né? E, é claro, deixar aqui o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Se quiser falar alguma coisa a mais que de repente, né, a gente acabou esquecendo, fica à vontade para falar, deixar seu recado final aí para a galera. Não, Fabrício, eu te agradeço, a Valvoline também agradece demais o canal Olho no Óleo, parabenizar pelo trabalho que está desenvolvendo nesse período difícil aí, que a gente, alguns em quarentena, outros retornando, e colocar teu canal à disposição para receber diversas marcas e diversas opiniões do mercado, eu acho que é importantíssimo para a nossa evolução. Então, só tenho a agradecer, sou seguidor do canal, estou sempre de olho aí nas novidades. Olho no óleo. E eu olho no olho, exatamente. Foi um prazer. Agradeço novamente o convite em nome do Vinícius, em nome da Valvoline. A gente está à disposição também. E, novamente, parabéns pelo trabalho. É de grande valia nesses momentos, principalmente nesses momentos difíceis. Não, maravilha. Foi ótimo, né? Enquanto durou aqui, né? Passou muito rápido, vou ser sincero para você. Óbvio que a gente Foi. tinha mais alguma coisa para falar aqui, né? Que a gente poderia, né, aprofundar, mas o tempo, né, fica curto e aí o Instagram vem e corta a gente. Então, Corta, gente. a gente já vai encerrando por aqui. Quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Né? Se tiver qualquer dúvida, depois se o Vinícius quiser deixar um contato aí, né, da Valvoline, o pessoal sanar dúvidas diretamente com o pessoal, pode falar aí, Vinícius. Gente, no nosso canal, a Valvoline Brasil, dentro do Facebook, tá? A gente recebe perguntas frequentes e todas são respondidas por lá. Em casos mais críticos, a gente entra em contato via WhatsApp ou telefonema. No próprio canal do Instagram também, Valvoline Brasil. E o nosso site também está à disposição, valvoline.com.br. Através desses canais, com certeza, vocês vão ser respondidos. Eu recebo encaminhamento de dúvidas diariamente via esses canais. A gente está aí para atender vocês.
Maravilha. Então, pessoal, vou deixando aqui meu boa noite a todos e fica ligado amanhã. A gente está aqui com o Marcos Marques, da Fux. A gente vai falar com respeito a fluidos DCT e fluidos de freio. Então, aguardo vocês aqui às 8 horas, a gente tem um encontro marcado. Se você tiver alguma dúvida, já vai lá no nosso stories, já está lá o post para você deixar suas dúvidas e participar da nossa live. Muito obrigado mais uma vez.